Às vezes a alma grita em silêncio. As noites parecem longas demais e os dias pesam como se o sol tivesse esquecido de aquecer. Talvez você esteja passando por um desses momentos agora. Uma dor que ninguém vê. Uma luta que você mesmo não sabe explicar. Mas ouça com atenção. Há uma verdade que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Jesus ainda é o Rei. Sim, mesmo nas tempestades mais fortes, mesmo nos desertos mais áridos, Ele reina soberano. Não é apenas um título bonito, é uma realidade eterna. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E mais do que isso, Ele te ama, profundamente, incondicionalmente, eternamente. Essa verdade não muda com os ventos da vida. Ela não se abala com as perdas, não se apaga com as lágrimas. Jesus continua sendo Rei. Ele não perdeu o controle. E Ele está cuidando de você, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Lembre-se da história de Jó. Um homem justo, íntegro diante de Deus, e mesmo assim foi provado de maneira intensa. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Foi deixado de lado até por seus amigos. Mas há algo que Jó não perdeu: a fé. Mesmo sem entender os porquês, mesmo sem respostas, ele disse: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Você consegue perceber o poder dessas palavras? Em meio à dor, Jó ainda reconhecia a soberania de Deus. E essa mesma fé está disponível para mim e para você. Não é uma fé cega, mas uma fé que vê além da dor, que enxerga propósito onde só há escuridão, que reconhece a presença de Deus, mesmo quando Ele parece em silêncio. Se você sente que está no fundo do poço, lembre-se do Salmo 42. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. Deus é especialista em tirar pessoas do abismo e colocá-las em pé novamente. Ele faz isso com amor, com paciência, com poder. Jesus mesmo nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele sabe que a vida pesa, Ele entende nossas dores. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele carregou em si todas as nossas dores na cruz. Quando você estiver exausto, quando não conseguir nem orar, apenas diga: Senhor, eu confio em Ti. Essas palavras, por mais simples que pareçam, movem o coração de Deus. Ele não exige orações perfeitas, Ele busca corações sinceros. O Salmo 34:19 nos diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isso não significa que não teremos lutas. Significa que não estaremos sozinhos nelas. Que há uma promessa de livramento e que mesmo que o livramento demore, ele virá. Em Jeremias 33:3, lemos: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus nos chama a orar, a buscá-lo com todo o nosso coração. Não importa qual seja a dificuldade, Ele está pronto para responder. Ore, clame, abra o coração, diga tudo a Ele. Deus não se escandaliza com sua dor, com sua dúvida ou com sua fraqueza. Ele é Pai, e um Pai amoroso acolhe, sustenta, fortalece. Em Salmo 50:15 está escrito: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esta é uma promessa viva, não uma possibilidade, mas uma certeza. Deus livra, Deus responde, Deus age. Talvez você tenha acreditado em algum momento que viver com Cristo significaria viver sem problemas. Mas Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas. Ele foi honesto ao dizer: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Sim, o caminho da fé não é um jardim sem espinhos, mas também não é uma estrada vazia. É um caminho acompanhado. É uma jornada com alguém que sabe o que é dor, que venceu a morte e que caminha ao nosso lado. E por mais que você esteja passando por dores agora, não pense nem por um segundo que Deus te abandonou.
Ele não virou o rosto. Ele está aí, nesse exato momento, segurando sua mão invisivelmente. Ele te conhece melhor do que você mesmo, e ele sabe exatamente como transformar essa dor em propósito, essa lágrima em testemunho. Lembre-se das palavras de Paulo em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo aquilo que hoje parece não fazer sentido, no tempo certo, Deus revelará o propósito. Talvez hoje você precise apenas respirar fundo, fechar os olhos e dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Essa entrega é poderosa. Esse tipo de fé move montanhas, mesmo quando sua força parece pequena. Jesus não está longe. Ele está perto. Perto de quem tem o coração quebrantado. Perto de quem chora. Perto de quem diz: ajuda-me, Senhor. E se você está nesse ponto, saiba, você está exatamente onde Ele pode te alcançar. Você é amado, você é visto, você é cuidado. Nada disso mudou. A tempestade pode estar forte, mas o barco da sua vida está nas mãos daquele que até o vento e o mar obedecem. Declare agora em seu coração: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que as lágrimas ainda estejam caindo, você não está derrotado, está em processo de ser moldado pelas mãos do oleiro. Que esta oração fortaleça sua alma. Que cada versículo penetre como bálsamo em seu coração. E que você se lembre: Jesus ainda é Rei. E Ele reina, inclusive, sobre o que te aflige agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Jesus é meu Rei, mesmo na dor. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos espalhar fé, esperança e amor. Você ainda está aí? Ainda ouvindo com o coração apertado, tentando encontrar sentido no meio dessa tempestade que parece não ter fim? Então ouça mais uma vez: Jesus ainda é Rei. E isso não é apenas uma afirmação teológica, é um escudo para os dias maus, uma âncora para a alma cansada. O tempo da dor muitas vezes nos faz esquecer o que já vivemos com Deus. Quando a tristeza nos visita, é fácil pensar que fomos esquecidos, mas Deus jamais se esquece. Em Isaías 49:15 ele diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Você tem valor, você tem identidade. E mesmo que todos ao redor te virem as costas, Jesus permanece ao seu lado. Ele não está apenas no céu, esperando que você melhore. Ele está com você aí, nesse quarto escuro, nesse leito de hospital, nesse vale de lágrimas. O Salmo 23 continua sendo verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus não nos prometeu uma vida sem vales, mas prometeu presença em todos eles. E essa presença muda tudo. Não é apenas um alívio emocional, é um poder real. É uma força invisível que nos sustenta quando as pernas falham, que nos carrega quando não conseguimos dar mais um passo. A Bíblia nos mostra inúmeros homens e mulheres que viveram dores intensas e, mesmo assim, encontraram Deus no meio da dor. Ana, por exemplo, uma mulher estéril, humilhada por sua rival, carregando tristeza no coração. Mas mesmo em lágrimas, ela foi ao templo e orou. E sua oração não foi ignorada. Deus ouviu. Deus respondeu. E ela concebeu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Está em 1 Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você pode orar com amargura de alma. Deus entende. Deus acolhe. Deus age. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu perseguições, traições e perdas. Mas foi exatamente nesses momentos que ele escreveu os salmos mais profundos e curativos da Bíblia. O Salmo 56:8 diz: Tu contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Sim, cada lágrima sua é vista. Nenhuma é desperdiçada.
Jesus, o próprio Filho de Deus, também chorou. Em João 11:35 está escrito: Jesus chorou. Ele sentiu a dor humana, ele se compadeceu, ele sofreu a perda, e por isso ele entende a sua. O livro de Hebreus nos conforta ao dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Isso quer dizer que quando você ora e diz: meu Senhor, está doendo, Ele não responde com frieza ou julgamento. Ele responde com compaixão. Ele te entende e Ele tem o poder para te levantar. Talvez você esteja lutando contra pensamentos de desistência. Talvez o fardo pareça pesado demais. Mas por favor, não desista. Você não está sozinho. Você nunca esteve. O inimigo quer que você pense que acabou, que sua história termina aqui. Mas Deus está dizendo: ainda não é o fim. Eu estou escrevendo algo novo. Lembre-se de Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus faz caminhos onde não há estrada. Ele cria rios onde só há seca. Ele transforma lamento em dança. Você pode até não ver agora, mas a promessa dele está se cumprindo, mesmo em silêncio. Deus trabalha no oculto, no invisível, no silêncio. Enquanto você dorme, ele age. Enquanto você chora, ele constrói. Enquanto você pergunta por quê, ele prepara o para quê. Talvez você precise apenas abrir o coração agora e dizer: Senhor, fala comigo. Ele falará, não necessariamente de forma audível, mas em seu espírito, no mais íntimo do seu ser. Ele vai trazer paz, vai trazer consolo, vai renovar sua fé. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse socorro não falha. Ele vem no tempo certo, nem cedo, nem tarde, mas exatamente quando a alma não suportaria mais um segundo sozinha. Jesus ainda é Rei, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando os diagnósticos são negativos, mesmo quando as finanças acabam, mesmo quando o cansaço mental aperta. Ele reina. E o seu trono não é abalado pelas circunstâncias da terra. A nossa fé não está no que vemos, mas no que cremos. E cremos em um Deus vivo, que venceu a morte, que reina sobre tudo e que prometeu estar conosco até o fim. A dor pode estar presente hoje, mas ela não define seu amanhã. Seu futuro está nas mãos daquele que escreveu cada página da sua vida com propósito e amor. Você não é obra do acaso. Você não está sozinho em meio ao caos. A cruz não foi o fim, foi o começo. O túmulo vazio é a prova de que a morte não tem a última palavra. Se Jesus venceu a morte, o que seria impossível para ele na sua vida? Erga a cabeça. Você não está esquecido. Você não está rejeitado. Você é filho. Você é filha. E o seu Pai Celestial é o Rei dos Reis. Diga isso agora com fé. Jesus reina sobre a minha dor. E sinta a atmosfera ao seu redor mudar. Porque quando Jesus reina, o medo perde a força, a angústia se curva e a esperança floresce novamente. Que essa oração se torne um grito da sua alma. Que você volte a respirar com alívio. Que você durma em paz esta noite, sabendo que o seu Rei está no controle. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Jesus reina sobre minha vida. Deixe também o seu pedido de oração. Vamos orar uns pelos outros como família da fé. Em algum momento, você já se perguntou: se Jesus é Rei, por que tudo parece estar fora de controle? Talvez você tenha olhado para o mundo, guerras, doenças, injustiças, traições, e tenha sentido sua fé abalada. Talvez tenha olhado para dentro de si e não tenha visto esperança, nem forças, nem alegria, só dor, só perguntas sem respostas. Mas saiba disto: a soberania de Jesus não depende da aparência do mundo. Ela é eterna, imutável e absoluta. O apóstolo Paulo passou por prisões, naufrágios, fome e rejeição. Em 2 Coríntios 4, o 8, o 9, ele escreveu: em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele entendia que o sofrimento fazia parte da caminhada, mas jamais anulava o poder de Deus. O trono de Cristo permanece inabalável, mesmo quando o chão parece ceder. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam acorrentados em uma prisão escura, após terem sido espancados injustamente. Mas à meia-noite, em vez de murmurar, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não estavam cantando porque tudo estava bem. Estavam cantando porque sabiam que Jesus reina acima de tudo, inclusive da cela fria, das feridas sangrando, da injustiça cometida. E sabe o que aconteceu? Um terremoto sacudiu as estruturas daquela prisão e as portas se abriram. Quando reconhecemos o senhorio de Cristo no meio da dor, as correntes invisíveis que nos aprisionam começam a romper. Não importa onde você esteja agora, emocional, espiritual ou fisicamente, Jesus pode invadir esse lugar com sua presença e fazer tremer o que parecia imutável. Você pode estar em um momento de perda. Alguém partiu ou algo que você amava foi embora. Um sonho num relacionamento, uma porta de trabalho. E seu coração está vazio, frio, pesado. Mas até nesse deserto, Deus pode fazer nascer flores. O Salmo 34:18 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele não rejeita o coração quebrado. Ele se aproxima, ele se move, ele restaura. Jesus não é um rei distante. Ele não reina como os governantes da terra. Ele reina com amor, com compaixão, com presença. Em João 13, antes de ser traído, preso e crucificado, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele sabia o que estava para acontecer, mas ainda assim se humilhou, se abaixou, serviu. Sabe o que isso significa? Que o nosso rei não é como os reis humanos. Ele não governa por poder bruto. Ele governa por amor. Um amor tão profundo que prefere sofrer por nós do que viver sem nós. Filipenses 2:6-8 descreve esse coração. Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Rei. Um Rei que sangrou por nós, que se entregou, que venceu a morte, e por isso Deus o exaltou. Como diz Filipenses 2:9-11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, Ele é Senhor, Ele é Rei. Mesmo quando sua alma grita em desespero, mesmo quando os dias não fazem sentido, mesmo quando a dor parece maior do que a fé, você pode não entender o porquê de tudo, mas pode escolher confiar em quem reina acima de tudo. E essa confiança é o que transforma o caos em caminho, é o que muda o pranto em esperança. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, sofria havia 12 anos. Nenhum médico pôde ajudá-la. Nenhuma solução humana foi suficiente. Mas bastou um toque na orla do manto de Jesus e tudo mudou. Você também pode tocar nesse manto agora. Não precisa estar fisicamente diante dele. Só precisa crer. Ele está aí, agora, onde você está. E ele se move por compaixão. Ele para tudo para te ouvir. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Você não é esquecido. Você é visto. Você não é ignorado. Você é amado. E mesmo que o vento sopre forte, mesmo que tudo desabe ao seu redor, mesmo que lágrimas escorram noite após noite, Jesus continua rei. Ele reina não para te julgar, mas para te resgatar, te curar e te levantar. Quando Pedro começou a afundar nas águas por causa do medo, Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:31. Hoje ele faz o mesmo por você. Você pode estar afundando em ansiedade, em tristeza, em culpa, em abandono. Mas ele estende a mão. Você só precisa gritar, como Pedro fez: Senhor, salva-me.
E ele vem, ele te segura, ele te ergue, ele te sustenta. Cristo não reina para oprimir, ele reina para libertar. Ele não usa sua autoridade para impor medo, mas para trazer paz. Ele é o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o bom pastor, o cordeiro que foi morto e que vive para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. E ele reina sobre sua vida, mesmo quando você não sente. A fé não é baseada no que você sente, mas no que você crê. E a verdade é esta: Jesus reina para sempre. Seu trono é eterno. Sua promessa é imutável. Seu amor é inabalável. E um dia, sim, um dia, toda lágrima será enxugada, toda dor será apagada, toda injustiça será reparada, toda angústia será substituída por paz eterna. Está escrito em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A eternidade está sendo preparada. Um novo céu, uma nova terra, um reino onde Jesus reinará visivelmente, e não haverá mais medo, nem escuridão. Mas mesmo agora, enquanto vivemos neste mundo, Ele reina no coração de todos os que o reconhecem como Senhor. E Ele quer reinar também em você. Ele quer transformar sua dor em testemunho, sua fraqueza em força, sua derrota em vitória. Você aceita? Você está pronto para declarar: Jesus reina sobre a minha vida mesmo nas minhas maiores dores? Então feche seus olhos, respire fundo e diga com fé: Jesus, eu reconheço que Tu és Rei. Reina sobre mim, sobre minha casa, sobre minha história. Mesmo em meio à dor, eu confio em Ti. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus reina sobre mim. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Jesus ainda está no trono. Você já parou para pensar que algumas das maiores vitórias espirituais vêm das batalhas mais difíceis? É no vale que aprendemos a ouvir a voz do pastor. É na escuridão que a luz brilha mais forte. Muitas vezes o nosso coração clama: Senhor, por que está tão difícil? Por que tanto sofrimento? Onde está o Teu trono no meio disso tudo? E a resposta do céu, mesmo em silêncio, é firme: Eu continuo Rei, e estou mais perto do que você imagina. Jesus nunca prometeu ausência de tribulação, mas Ele prometeu presença em meio a ela. Em João 16:33 Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, Ele venceu. E porque Ele venceu, você também pode vencer. Quantas vezes olhamos para os montes como fez o salmista e pensamos: de onde me virá o socorro? E a resposta ecoa do céu: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1-2. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa confiar em quem é forte todo o tempo. O rei não abandonou o trono. O rei não se calou. O rei está agindo nos bastidores, mesmo quando seus olhos não veem. Quando Maria e Marta choraram pela morte de Lázaro, Jesus chorou com elas. João 11:35. Sim, o rei chorou, porque ele não é indiferente à sua dor. Mas logo depois ele ordenou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. A vida venceu a morte. O rei mostrou que tem poder até sobre o impossível. Talvez você ache que sua situação já está morta. Seu casamento, seus sonhos, sua saúde emocional, sua fé. Mas Jesus está à porta do seu coração dizendo: ressuscita. Eu sou a ressurreição e a vida. Sim, Jesus é rei sobre o que vive e sobre o que morreu. E quando ele entra em cena, tudo muda. Veja a história de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens, dignidade. Foi ridicularizado, julgado, abandonado. Mas mesmo em meio à destruição, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Esse é o coração de alguém que reconhece a soberania de Deus mesmo em meio à dor mais profunda. E no fim, Deus restaurou Jó em dobro. Porque o trono de Jesus não é apenas trono de autoridade, é trono de graça. Como está escrito em Hebreus 4:16,
Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode se aproximar agora mesmo, não com medo, mas com fé, não com vergonha, mas com esperança. Porque Jesus reina não só sobre os céus, mas também dentro de corações quebrantados. Você já ouviu falar da história do jovem Estevão? Cheio do Espírito Santo, ele foi apedrejado por causa da sua fé. Mas antes de morrer, ele viu os céus abertos e Jesus de pé à direita de Deus. Atos 7, 55, 56. Veja, Jesus está sempre assentado à direita do Pai. Mas nesse momento, ele se levantou. Ele não ficou indiferente ao sofrimento de Estevão. Ele se levantou do trono para recebê-lo. Isso mostra que o nosso Rei se levanta por você. Ele vê a sua luta, ele escuta seu clamor, ele honra sua fidelidade e no tempo certo, ele age com justiça e glória. Você pode até estar sendo incompreendido por todos, mas Jesus te entende completamente. Você pode estar lutando batalhas que ninguém vê, mas Jesus está contigo em cada uma delas. A Bíblia diz, em Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse é o Rei que caminha com você até no meio do fogo, assim como ele esteve com os 3 jovens na fornalha ardente, em Daniel 3. Eles foram lançados no fogo por não negarem a Deus. Mas Nabucodonosor, ao olhar dentro da fornalha, viu 4 homens andando livres no fogo e disse: "O quarto tem a aparência de um filho dos deuses." Era Jesus. Antes mesmo de nascer em Belém, ele já se manifestava como Salvador. E hoje ele ainda entra na fornalha por você. Ele não te livra do fogo, mas te livra dentro do fogo. Jesus é Rei mesmo quando o mundo te acusa, mesmo quando o inimigo te aponta, mesmo quando tudo parece perdido. Ele está no controle, ele está perto, ele está vivo. E ele ainda diz hoje: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre." Apocalipse 1, 17, 18. Sim, Jesus é Rei. Rei das suas dores. Rei dos seus dias difíceis. Rei da sua jornada. Rei do invisível. Rei dos céus e da terra. Rei do seu coração. Você crê nisso? Se o Espírito Santo tocou você por meio dessa mensagem, escreva nos comentários: "Jesus reina sobre minha vida." E envie esse vídeo para alguém que precisa ser lembrado do amor e do poder do nosso Rei. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas a verdade sobre Jesus nunca termina, porque ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele era antes de tudo existir e continuará reinando quando tudo isso aqui passar. Você pode ter chegado até aqui com o coração cansado, com lágrimas nos olhos, com uma alma cheia de marcas, perguntas, traumas, dúvidas, mas se existe algo que o céu quer te lembrar hoje é: você nunca esteve só. Não importa o que você perdeu, Jesus continua sendo o que você jamais poderá perder. Seu Rei, seu amigo, seu Salvador, seu sustento. Talvez hoje, olhando ao redor, tudo pareça fora de controle. Guerras, fome, violência, doenças, injustiça, crise familiar, falta de esperança. Mas quando você olha para cima, você vê um trono que jamais foi abalado. Em Apocalipse 4, João teve uma visão impressionante. Um trono no céu, com alguém sentado sobre ele. Relâmpagos, trovões, anjos adorando. Os 24 anciãos lançando suas coroas aos pés do Cordeiro e dizendo: "Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder." Verso 11. Sim, Jesus reina acima de tudo. Mas sabe qual é o mais incrível? Esse Rei que recebe glória nos céus é o mesmo que se inclinou para lavar os pés dos discípulos na terra. Esse é o caráter do nosso Rei. Grande, mas humilde. Santo, mas acessível. Poderoso, mas cheio de compaixão. Ele não veio apenas para reinar. Veio para nos resgatar. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho e não num cavalo de guerra. Ele foi coroado com espinhos e não com ouro. Foi exaltado numa cruz e não num trono terreno. Por quê? Porque o trono de Jesus não é feito por mãos humanas. Seu trono é eterno
e seu reino não é deste mundo. Você se lembra do ladrão na cruz? No último instante da sua vida, ele reconheceu o rei e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, mesmo em agonia, olhou para ele com amor e respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é realeza. Um rei que perdoa no meio da dor. Um rei que abre as portas do céu para quem se arrepende. Um rei que transforma a sentença de morte em promessa de vida eterna. Hoje ele também te diz: ainda há tempo, ainda há graça, ainda há lugar no meu reino para você. Você não precisa ser perfeito para se achegar ao rei. Só precisa ser sincero. Só precisa dizer: Jesus, eu reconheço que tu és o Senhor. Reina sobre minha vida. E sabe o que acontece quando alguém se entrega a Jesus de verdade? O céu se move, o coração encontra paz, a alma se enche de esperança, a mente é renovada, o passado é apagado. E o futuro é selado nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Sim, Jesus é rei até nas suas noites mais escuras. Ele vê suas lágrimas no travesseiro. Ele conhece suas lutas que ninguém entende. Ele escuta até os seus pensamentos mais silenciosos. E mesmo assim, ele te ama como ninguém mais poderia amar. Você é valioso. Você é visto. Você é desejado pelo rei. Então, pare agora um instante. Respire fundo. Feche seus olhos. E declare com fé: Jesus reina sobre mim. Reina sobre minha casa. Reina sobre os meus dias difíceis. Reina sobre minha história. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar nele. Porque quando Jesus reina, até o caos se curva diante da sua voz. Chegou a hora de fazer uma escolha. Não adie o que o céu está te chamando para viver hoje. Não adie a rendição. Não adie o recomeço. Não adie o chamado. Jesus não quer só ser um refúgio nos dias difíceis. Ele quer ser o rei de todos os seus dias. Você pode estar dizendo: mas eu sou fraco. Sim, e é por isso que a força dele se aperfeiçoa em você. 2 Coríntios 12, 9. Mas eu pequei demais. E é por isso que o sangue dele foi derramado por você. Mas eu tenho medo. E é por isso que ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Abra seu coração agora. Deixe que Jesus sente-se no trono da sua vida. Deixe que ele governe seus pensamentos, seus sentimentos, seus passos. Porque quando Jesus reina, o inferno treme, o céu se alegra e o seu coração encontra descanso. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários com fé: Jesus reina sobre mim para sempre. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Você pode ser a resposta que o coração de outra pessoa tanto esperava.